bem com vocês? Vamos para mais um dia de atividades? Hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020, mais um dia para estudarmos e hoje nós vamos continuar a leitura do nosso paradidático, tá? Na aula passada, vocês levaram para casa a atividade para fazer a leitura até a página 47, não é? Então, hoje nós vamos concluir a leitura desse paradidático, tá bom? Então, vamos prestar atenção, porque o P ainda vai viver muitas aventuras, tá? Vocês estão gostando da leitura desse livro? Eu estou gostando. Então, vamos continuar com o nosso livrinho, tá certo? Então, peguem o livrinho de vocês e abram na página 48 para continuarmos a leitura, tá? Então vamos lá. Olha só o que fala aqui a página 48, gente. Olha só. Esta raiz lá dentro, crescendo, fez brotar no corpo de P ramos verdes e tenros e macios, folhas caprichadas de desenho muito suave, e da boca nasciam pequenos frutos com gosto de quero mais, que é um gosto de beijar e ganhar beijo. Petico, tico, pitico, era a árvore que andava com vontade de abraçar o mundo. Era a árvore como este é um trabalho muito difícil, se contentava em beijar o pai, a mãe, o avô, a avó e o Nico, um podre preto feito o susto e que ainda não entrou nessa história, porque o dono dela é P, e P, sendo tantos como é, ocupa as páginas uma a uma. O Nico fica esperando outra história. Olha só aqui, tá? Ele imaginando ser uma árvore, né? Página 50. Depois de dias sentado na pequena colina do pasto, P ouvia o vento, depois cheirou o céu. Com seus dedos ramos de árvore de bem-querência, tocou a grama, o barro, a haste dos arbustos. Nem sabia se era tarde ou manhã, porém foi percebendo em cada centímetro do seu corpo onde estava o P, onde estava o tico-tico, onde estava o pitico, onde estavam as inúmeras formas de ser que se juntam num único ser, ajudando-lhe a ser o ser que é. Olha só aqui, ó. Vamos lá. Se sentiu e pensou. Pensou e sentiu. P, eu sou e é assim, apenas ser. Está aqui, cada coisa em mim nascendo no mundo e para o mundo. Cada coisa no mundo crescendo em mim e para mim. Desconfiou que ele, P, não apenas fazia parte do mundo, ele era o mundo e isso era bom. Fazia dele um ser maior do que imaginou ser. Saiu correndo pelo pasto, atravessou o pomar e o jardim, deitou-se na rede da varanda que o vô havia deixado livre, pois estava cutucando as plantas lá da horta. E P já sabia que tudo era uma coisa só, mesmo sendo diferente. Tico-tico, P, pitico. Tico, P, tico, pi, P, tico-tico, P, tico, pi, tico. Com uma coisa só em muitas partes, como um quebra-cabeça difícil de montar. Um único coração palpitando sob tantas peças. Um coração composto de muitas vozes, de muitas cores, de muitas formas.
No seu coração balançava o coração da árvore, voava o coração da nuvem, nadava o coração do peixe, corria o coração do esquilo, trabalhava o coração do pai e da mãe, se aposentava o coração do vô e da avó, murmurava o coração do vento, brilhava o coração do raio, se espalhavam os tantos corações do rio, dava cambalhotas o coração de P. Os tantos corações do rio, com rios correndo por dentro, por baixo, por cima, pelos lados, aonde P ia não conseguira chegar. P sabia, dentro de si, ele guardava um ninho de rios e corações. Para isso, ser é estar aqui. E estar aqui não é ficar parado na varanda, na rede, na varanda, na casa, na cidade, com o pai, a mãe, o vô, a avó, com o Nico e as frutas e as folhagens, e o pasto e as tempestades, e as frutas e o galope de sol depois da chuva, e as galhadas arcando de laranjas, e o tronco enegrecendo de jabuticabas, e os ramos espalhando abóboras até os vizinhos, e o poço onde a água do tempo parou porque ninguém mais usa. Veias, nervos, músculos, artérias, cavernas e vulcões dentro do ser, do seu ser, e o rio. E o rio de tantas curvas que a gente leva lá dentro, P cutucou o nariz, como se o rio onde nado com o vô tenho um dentro de mim. Então, com isso, nós concluímos a leitura do nosso paradidático, tá? Vocês gostaram da leitura desse livro? Vocês gostaram da história do P? Porque o P, gente, ele é um menino que é magrinho, né? Um menino curioso, né? Que está sempre observando e pensando sobre as coisas ao redor, não é? Com a ajuda do avô, vocês viram que ele descobre coisas, ele inventa outras, ele olha para o mundo de fora, né, que está ao seu redor, e se volta para o mundo de dentro, né, para o seu interior, para os seus pensamentos, não é? Então, os objetos, animais, pessoas, tudo se presta para que P, né, inquieto, imaginativo, como só ele, não é? Mergulhe cada vez mais nos mistérios das coisas. E assim o mundo vai proporcionando a P a cada momento uma nova descoberta. Então, essa é a história desse livro. Tá? Desse livro apaixonante, né? Que se chama, por isso que o nome é P e o Vasto Mundo, porque vasto é uma coisa que é grande, né? Então, agora que nós já fizemos a leitura desse livro maravilhoso, quem não concluiu, conclua a leitura em casa, tá? Nós vamos fazer uma atividade. A atividade ela está no livro de vocês de português, lá na página 62. Vocês já fizeram esta questão, não é? Agora vamos para a segunda questão. E o que fala a segunda questão? Conversem sobre a história. Escreva um pequeno comentário resumindo o que acharam mais interessante na história. Aqui no caso você vai fazer sozinho, né? Você vai escrever o que você achou dessa história, certo? Você achou interessante nessa história. A segunda questão fala o seguinte: escreva agora um resumo do principal fato da história. Nesse caso, será preciso dizer para o leitor quem é o personagem principal, resumir a ação principal do personagem. Lembre-se de não adiantar para o leitor o final da história, pois por isso pode fazer perder a vontade de ler o livro. Então, vocês vão fazer aqui
Quer dizer, quem é o personagem principal dessa história? Quem é o personagem principal da nossa história? O menino chamado P, não é? Então você vai resumir o que ele faz. O que esse personagem faz nessa história? Você vai resumir e escrever aqui nessas linhas, tá? Mas não escreva o final, certo? Bom, na página 63, vocês têm que ir a continuação da atividade, onde ele fala o seguinte: agora escrevam as sinopses da história. Nós já vimos o que é sinopse, hein, gente? Nós já estudamos. Resumindo as informações que vocês registraram nas atividades anteriores. Lembre-se, seu texto tem a finalidade de servir como fonte de informação para que um dos seus colegas decida se vale a pena ou não ler o livro. Vocês podem colar ao lado da sinopse uma imagem da capa do livro. Vocês não podem adiantar o final da história para o leitor, por isso pode fazer desistir de ler o livro. Então vocês vão fazer a sinopse, né? A sinopse dessa história, né? O resumo dessa história, mas não pode contar o final. Tá? Vocês não podem contar o final dessa história. Aí vocês podem fazer um desenho da capa ao lado da sinopse, tá? Vamos relembrar a sinopse do nosso livro? Olha só, lembra a sinopse 1, que é aquela histórias de índio, tá? Então vocês podem ver aqui para poder se basear para fazer a de vocês, tá bom? Então aqui é a sinopse 1. E aqui nós temos a sinopse 2. Lembra a sinopse 2, Admirável Ovo Novo? Olha, vocês estão observando que tem a imagem aqui da capa do livro, tá? Então vocês vão seguir esses modelos para fazer a sinopse de vocês do nosso livrinho, olha só, P e o Vasto Mundo, tá certo? Então eu quero ver essas sinopses bem bonitas, bem interessantes, tá certo? Se precisarem ler o livro novamente, leiam o livro novamente, tá certo? Então, quem for fazendo, por favor, vai mandando a foto para mim. Pode fazer no caderno de desenho de vocês, colocando as linhas. Podem fazer numa folha separada. Então, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Então, ó, cheiro e até a próxima!